Olá, pessoal que está chegando. Lapa. Boa tarde a todos, todas. Só esperando o nosso convidado entrar e a gente já começa. Boa tarde, meu irmão Lapa. Tudo bom? Boa tarde a todos que estão chegando aqui agora. Nossa live de Tira Dúvidas sobre a Sexta Teia Nacional, que acontece esse ano. Nosso convidado Mirinju já está chegando. Pode se chegar, fica à vontade. Boa tarde quem está chegando. Dá mais uns minutinhos aqui para o nosso convidado chegar e a gente já começa a nossa live de Tira Dúvidas. Boa! Salve, salve. Salve, salve! Boa tarde a todos os presentes, pessoal que está chegando aqui agora. Só mais uns 5 minutinhos aqui e a gente já começa. Enquanto isso, o pessoal que está chegando quiser já ir pensando nas suas dúvidas, que já tiver anotado, e for quiser mandando aqui pelo chat, que daqui a pouco a gente já começa. Vamos fazer uma explicação breve do que é a Sexta Teia, do que ela representa, e a gente já vai começar essa nossa sessão aí de tirar dúvidas, né? Então, quem tiver aí suas perguntas, suas indagações para fazer sobre o edital da Sexta Teia, já pode ficar à vontade para colocar aqui no nosso chat. Estamos começando já já, tá bom? Boa tarde, pessoal que está chegando aqui agora.
Quero paz, boa tarde, pessoal. E aí, Mirim, tudo certo? Tudo bem? Aqui na Vamos lá? correria, graças a Yanderu, estamos bem, com saúde. E aí? Tudo na paz. Vamos começar então, né? 5 e 3. Vamos lá? Então, para quem está chegando agora, boa tarde. Eu me chamo JP Assanã, sou do povo Tupinambá de Olivença, aqui no sul da Bahia. Talvez vocês conheçam o meu rosto de algum lugar aí, mas eu sou comunicador aqui do Pontão. Tive o privilégio de trabalhar aqui nessa equipe, com esse time, durante essa nossa ação aí do Pontão de Culturas Indígenas. E agora, hoje eu estou aqui com um convidado mega especial para a gente falar sobre a Sexta Teia Nacional de Pontos de Cultura. Vou pedir para a Mirim se apresentar aqui para vocês e a gente vai dando continuidade aqui para essa nossa live. Que seja muito produtiva, se o Sagrado permitir. Ótimo. Eu quero paz, Paim, boa tarde a todos aqui presentes, ou que vão acessar depois essa live aqui. Eu sou do Pomirinju, sou do povo Guarani Mburá, nascido em São Paulo. Atualmente moro aqui em Brasília, formado em Geografia e estou trabalhando aqui no Ministério da Cultura como na coordenação de promoção das culturas indígenas, né? Então, o espaço aqui dentro do Ministério reivindicado pelo movimento indígena, para que a gente conseguisse pautar, né, a pauta das políticas culturais, né, para os povos indígenas, né, que seja bem direcionado, específico, diferenciado. Então, estamos com essa missão, né? Acho que, antes de tudo, é uma grande missão para a gente estar aqui conseguindo entender como é que funciona tudo, né? Então, estamos ao lado, né? Que não dá para ver direito, mas outro prédio ali lá do Ministério dos Povos Indígenas, e sempre fazendo trabalho em parceria, né, com o MPI, com nossas lideranças por lá, porque a gente sabe que nada é arbitrado, né, tudo é dialogado, tudo é necessário sempre ter, né, como eu posso dizer, um referencial, né? A gente sabe que não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima, e não basta crescer, né, para o alto, tem que crescer para os lados também, né, chegar até os territórios. Então, ter essa possibilidade aqui de ter esse diálogo junto com o Pontão de Cultura Indígena, aqui junto com o JP, um grande guerreiro, né? Fico muito feliz em estar aqui com vocês fazendo essa experiência em live, né? Grato demais, meu irmão. Então é isso. Bom, para quem está chegando agora, essa aqui é uma live com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas referente ao edital de chamamento para a Sexta Teia Nacional de Pontos de Cultura, que já está disponível no Mapa da Cultura. Aos interessados, né, a gente trabalhou esse um ano aí no Pontão, acessibilizando a formação e a certificação de pontos e pontos de cultura indígena pelo país. E esse ano, 2026, tem esse grande evento que vai acontecer, que é a Teia. Eu tenho uma colinha aqui para poder me ajudar um pouco, para a gente não se embananar por aqui, mas para contextualizar, a Teia Nacional é o maior encontro de pontos de cultura reunido do Brasil, né? Onde a gente reúne a sociedade civil, realizadores culturais, representantes de pontos de cultura e grupos de ação artística, né, comunitária. E é um evento vinculado à Política Nacional de Cultura Viva, para discutir e debater o que foi feito pelas políticas públicas de pontos de cultura nos últimos anos e pensar em novas pautas com diferentes temáticas para que esse trabalho com pontos de cultura seja sempre feito da maneira correta, da maneira mais íntegra e mais acessível para a população possível, né? E em 2026, esse ano, vai acontecer essa sexta edição, que vai contar com um tema de justiça climática, onde o grande objetivo é fortalecer a Política Nacional de Cultura Viva, a PNCV, e promover a articulação entre os pontos de cultura e a gestão compartilhada, né, com o Ministério da Cultura. E aí a questão da programação, como as outras três, a gente vai falar aí de vários encontros, rodas de conversa, a gente vai ter a Feira de Economia Solidária, tudo que diz respeito à pauta de promoção cultural para os pontos de cultura, a gente vai estar tendo nessa sexta edição. E com isso, é muito comum que a gente tenha, né, nesse primeiro momento de inscrição para participação, muitas dúvidas. E o objetivo é justamente hoje a gente esclarecer algumas dúvidas que podem ter surgido aí por vocês, representantes, gestores de pontos de cultura, aqui na nossa live. Para quem não sabe, esse ano o evento vai acontecer do dia 16 a 30
mentira, perdão, dia 24 a 29 de março, né, no município de Aracruz, em Espírito Santo. Então, o pessoal que já está com suas dúvidas, já acessou o edital, está surgindo algumas questões, pode ficar à vontade para mandar nos nossos comentários, que a gente vai estar aqui de olho para responder toda e qualquer pergunta. Tá certo? Boa tarde para quem está chegando. Vendo que aqui o nosso público tá aumentando aqui na live. E também é importante dizer, né, que essa edição celebra, inclusive, os 20 anos do Cultura Viva, né, da Política Nacional de Cultura Viva. Traz mais aí essa temática para a gente debater nessa nossa sexta edição da TEIA. Vendo aqui se temos alguma dúvida. Boa tarde, parente aqui do Acre. Povo Nicuim. Chegando aqui agora, vamos juntos. Mirindu, enquanto o pessoal está ainda lembrando das perguntas que pode ter, você quer falar para a gente um pouquinho sobre o edital, sobre as características principais desse edital de participação? Fazer uma breve apresentação desse documento? Sim, vamos sim. Eu estava pensando aqui, porque quando a gente está do lado de fora, né, a gente parece que vê as coisas não andam, né? O prédio não anda, fica parado. Mas é impressionante como as pessoas andam aqui dentro para fazer o sistema funcionar, viu? Então, para fazer qualquer edital, assim, em âmbito federal, em âmbito nacional, né, parece que tem muita coisa, mas realmente são questões necessárias. E a gente está aqui para justamente mostrar que não é um bicho de sete cabeças, né? No máximo duas, né? Mas a gente está em duas cabeças aqui, vamos enfrentar, né? Essas dúvidas, né? E conseguir promover, né? A nossa participação, a participação dos povos indígenas nessa teia, que é um momento tão importante, né? Vai ser o maior evento do Ministério da Cultura nesse ano, né? Como falou, 20 anos, né? Da cultura viva, e vai ser a primeira vez que vai ser fora de uma capital, né? Além do mais, vai ser junto aos territórios indígenas, né, de Aracruz, né, Tupiniquim, Guarani. Então é um trabalho muito, muito importante que a gente possa estar mostrando nossas forças, né? Então, se a gente tem alguma dificuldade em conseguir fazer inscrição, é justamente o momento da gente conseguir dialogar um pouquinho, tirar essas dúvidas, porque não pode ser um edital que bloqueie, né, que impeça a nossa participação. Então vamos entender como funciona esse edital, vamos entender um pouquinho como funciona as linhas, né, de atividades, vamos ver os documentos necessários, entender alguns aspectos, né? Não vai ser uma live tão rápida, porque realmente é uma política muito grande, né? Uma política muito importante também. A gente sabe que a política Cultura Viva é um dos principais meios de chegar ao fomento às culturas nos territórios, né? Tanto através dos pontos e pontão de cultura, como também da Lei Nacional, da Política Nacional Aldir Blanc, né, o PNAB. Então, os pontos de cultura foi implementado lá pelo Gil, é um jeito assim de mostrar assim, quantos coletivos, né, enquanto coletivo, estarmos em parceria, né, conectados junto com as secretarias estaduais de cultura, junto com o Ministério da Cultura, né, reconhecidos, né, sermos reconhecidos enquanto agentes culturais, coletivos culturais, para poder acessar essas políticas culturais, né? Então é muito importante a gente estar aqui, né? A gente vai ver, ó, eu estou com um monte de papel aqui que nem preciso de todos, mas eu peguei papel a mais para não faltar informação, né? Então a gente pode até não temos a certificação. Sim. Uma dúvida pertinente que chegou aqui, que é bom a gente esclarecer logo aqui nesse comecinho de live, para a gente poder tocar o assunto aqui, que é a sexta teia. Sobre o pessoal que trabalhou com ponto de culturas e que buscou a sua certificação para o seu ponto de cultura e que ainda não recebeu, nós já enviamos todos os documentos de vocês para o Ministério e que está nesse processo de análise ainda.
A previsão oficial que nós temos é de que todos sejam respondidos até o final do mês de março. Então, a gente entende que as atividades culturais precisam acontecer, entende os parentes que estão aí nessa busca, né, incansável já tem tempo, mas o prazo que a gente recebeu para poder encaminhar para vocês é esse, de até o final de março a gente ter a conclusão, a resposta, né, para esses pontos de cultura que ainda não tiveram suas devidas certificações, tá bom? Então, a gente vai seguir aqui com o nosso assunto, que é essa sexta teia, mas é bom já deixar claro, inclusive essa live vai ficar gravada e disponível no perfil do Pontão para quem quiser depois reassistir, mas até o final de março a gente vai estar com essa pauta das certificações pendentes já resolvida. Certinho? Isso, Espero ter respondido aí os parentes do Nicuim e chegou isso, com essa dúvida muito pertinente. e trazendo também um pouquinho mais, nesse momento está com muitos servidores aqui do MINC numa força-tarefa junto com a sociedade civil, né, para fazer nesse processo de certificação dos pontos de cultura, né? Então está sendo, né, nesses últimos 2 meses, mais de 4.000 pontos de cultura foram certificados. Então foi uma questão técnica de mudança de sistema, então é algo assim que para ficar melhor, mais acessível, né? O mapa de cultura encontrando na internet está muito bom, dá para acessar, ver os outros pontos de cultura, pesquisar, né? E dentro da página de cada um dá para ver a situação como é que está. Mas como eu falei, a gente está nessa força-tarefa, né, para conseguir fazer com que os pontos de cultura estejam cadastrados a tempo, né? Mas ao mesmo tempo, né, do mesmo jeito, esse não é um impeditivo, né? Se seu ponto de cultura ainda não está certificado totalmente, existe modos, né, de comprovar a inscrição. Aí você tira print da tela, mostra que está inscrito e faz o cadastro, né? Existe forma de cadastro tanto como ponto de cultura, existe o cadastro também vinculado ao pontão de cultura, né? Que aí entra em contato junto com o pessoal aí do Instagram do Pontão de Culturas Indígenas, né? Principalmente o pessoal que foi cadastrado junto ao pontão, né? Nas atividades, bastante no ATL passado, né? Do ano passado. E também dá para fazer inscrição sem ter vínculo ao pontão de cultura, né? Então, esse edital é para todos nós, né? E a partir daí, Mirim, algumas coisas que eu vou trazendo aqui só para a gente começar a provocar essas possíveis dúvidas sobre esse edital da TEIA, são algumas questões que já estão presentes no documento, mas que para muitos parentes pode ficar um pouco confuso, que é, por exemplo, nas categorias de inscrição desse edital. A gente tem aqui propostas 8 categorias, né, para essa inscrição, que é muito importante a gente se atentar para esse processo. Então eu vou listar aqui as categorias, os parentes que se enquadrarem nessa, já pode lembrar disso, quem estiver podendo anotar já anota, para saber que essas são categorias aptas a se inscreverem nesse edital. A primeira delas é de artes cênicas, música ou manifestações das culturas de povos indígenas, das culturas tradicionais e populares, e povos e comunidades de matriz africana, ciganas e outras comunidades tradicionais. Importante lembrar, né, que a TEIA ela é um evento de pontos de cultura em geral. Então a gente vai estar tendo essa troca muito saudável com outros povos, que não somente povos indígenas, mas o objetivo é fazer esse recorte para os nossos povos, nossos pontos e nossos agentes culturais poderem participar. Tem ainda também a categoria de artes visuais, a categoria de audiovisual, a categoria de feira de economia criativa e solidária, a categoria de vivência de mestres e mestras das manifestações culturais, povos indígenas e tradições populares, como povos de matriz africana, comunidades ciganas e outras, a categoria de reflexão, formação e debate, experiências do bem viver e comunicação colaborativa. Então, se você já se enquadrou aí de alguma forma nessas categorias, fica atento porque é um caminho aí para sua inscrição. Isso, perfeito. É muito bom falar isso mesmo, que a gente vai estar junto com povos de matriz africana, de terreiros, vamos estar com coletivos artísticos e culturais, né, nas mais diversas áreas, né? Então esse edital é algo que deixa bem aberto, assim, né, para ter uma maior riqueza da diversidade do povo brasileiro como um todo, né? A gente sabe que os povos indígenas fazem parte dessa miscelânea, dessa riqueza, né, do povo nacional, e por isso mesmo está tendo todo uma mobilização para que a gente consiga fazer, né,
com que nós façamos essa inscrição e participar. Vai ser um evento muito bonito, né? O pessoal lá, os parentes, Piniquim, Guarani, estão se mobilizando em Aracruz também para receber todo mundo, para mostrar a nossa força e é importante a gente entender que cada uma dessas categorias tem um número de vagas também, né? Então, e além disso, importante salientar, né? Existe a cota, como todas as políticas culturais do Ministério da Cultura, né, de 10% para os povos indígenas em todas essas vagas. Ou seja, vamos ter participação indígena, né? Então, a quantidade da participação aí depende de nós, né? Não é o Ministério que vai fazer esse cadastro, né? É cada um de nós entendendo como funciona, né? Porque, por exemplo, né, aqui na categoria de música e manifestações culturais tradicionais, né, são um total de 27 vagas, né? E para pessoas indígenas a gente vai ter, né, a quantidade de 4 vagas, né? Partes visuais, uma vaga para indígena, dentro da cota, né? Além da cota a gente consegue mais também, né? Mas cota é o mínimo, né? Audiovisual tem uma vaga, feira de economia criativa e solidária são 5 vagas, né? Então, dentro do site, eu acho que é bem importante a gente começar com isso, né? Que é o site da Cultura Viva, né? Eu estou até procurando aqui achar certinho o, o lançamento do edital para a programação, para abrir certinho e já repassar para vocês para a gente começar do começo, né? Então a gente acha esse site mapa.cultura.gov.br, né? Que é um mapa da cultura, né? Então logo aqui você entra, vê como funciona esse mapa. Quem é ponto de cultura, quem já fez inscrição para ponto de cultura já conhece um pouquinho, né, como funciona. Então tem aqui o local de oportunidades, eventos, espaços, projetos, né? E procurando aqui, né, eu tinha procurado no Google, né? Eu coloquei mapa, cultura, edital, O que nos teia. leva a atentar para os prazos, pessoal. Primeiras dúvidas costumam ser essas, né? Por onde a gente se inscreve e que período a gente se inscreve. As inscrições estão acontecendo através do site do Mapa da Cultura, ao qual eu posso até de alguma forma depois trazer aqui para o perfil do Pontão o acesso para vocês. E no mesmo site você encontra os anexos, que é uma coisa que a gente tem que se atentar e daqui a pouco a gente chega nesse assunto, mas os anexos para download e preenchimento. E sobre o cronograma, a fase de inscrições, que é essa que a gente tem que se atentar nesse momento, foi do dia 16 de janeiro desse ano e vai até o final desse mês, 30 de janeiro desse ano, às 23h59. Então, até o dia 30 ainda é tempo de se inscrever. A avaliação e o mérito de curadoria, né, o processo seletivo, vai do dia 31 de janeiro até o dia 10 de fevereiro de 2026, às 11 horas da noite. Então, até o dia 10 a gente vai ter esse processo aí de seleção e curadoria. E a publicação final do resultado sai no dia 10 à meia-noite, dia 10 de fevereiro até meia-noite. Então, a gente se atenta para esses prazos que também se encontram as informações completas direto no site do Mapa da Cultura. O mesmo site que os parentes aqui que instituíram seus pontos de cultura, fizeram suas inscrições, já conhecem. Lá você baixa todos os anexos, você lê atentamente o edital e fica atento também aos prazos. E partindo disso, a gente pode ter muitas dúvidas, né? Como, por exemplo, uma que eu trago aqui, até para provocar os parentes que estão chegando agora a refletir sobre suas dúvidas. Boa tarde, pessoal que está chegando agora. Para quem chegou aqui de paraquedas, essa é a live de Tira Dúvidas sobre o edital de participação da Sexta Teia Nacional de Pontos de Cultura, com a temática de justiça climática. E uma dúvida que é muito comum a gente ver nesse tipo de inscrição é sobre a habilitação para participar. A gente tem nesse edital, Mirindio, uma pergunta aí para a gente começar a pensar. A diferença de entidades e coletivos, grupos sem CNPJ podem participar, também podem se inscrever, ou é restrito a entidades jurídicas? Que é uma dúvida que pode muitas vezes surgir através dos parentes com seus pontos de cultura. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Ótimo, meu parente. Ademais, né, só para já falar, para mais informações que quiser, já está guardado no YouTube,
do Ministério da Cultura, né, um tira-dúvidas que fizeram sexta-feira passada e apresentaram um documento muito bacana também, né, que fala um pouquinho desses detalhes. Né? Então, quem pode participar, né, pode ser tanto vinculado ou não ao ponto ou pontão de cultura, né, pode ter contato, né, ser trabalho conjunto ou não, né? Então os pontos de cultura, pode ser pessoa física, pode ser grupo e coletivo sem CNPJ, pode ser com CNPJ, né? Mas os com CNPJ é bom e importante de sempre frisar que tem que ser coletivos com finalidade cultural e sem fins lucrativos, né? Porque dentro de toda essa política assim é voltada realmente para a sociedade civil que promove a cultura, né, e não que vende a cultura, aqueles que fazem atividade de formação, né, de fomento, né, de prática, né, de compartilhamento das culturas. Então, todo mundo né, acredito que nós indígenas, grande maioria, fazemos parte desse grupo, né, que pode participar. Né? Então é muito bom essa pergunta, porque a gente fica pensando, né, eu não tenho CNPJ, né, o meu coletivo não é legalizado, não pode participar também, e pode ser ponto de cultura, né? Então a gente sempre tem que pensar nesse sentido, o Ministério pensa nisso, né, que a cultura, né, as políticas de cultura não é só para quem já está totalmente organizado, mas para quem faz cultura na base, né, quem faz esses trabalhos junto com a comunidade e promove realmente a cultura livre e acessível para todos, né. A gente tem também, né, dentro de todo esse material, né, a gente tem, como já foi falado sobre a categoria, é importante saber que esse edital, para quem mora fora de Brasília, né, vai concorrer, né, não é garantida a vaga, né, como o JP falou, vai ter um tempo de averiguação, né, pela comissão certificadora, né, de quais são os selecionados. Então é importante sempre na inscrição, no edital, botar as informações tudo certinho, tomar cuidado, botar o anexo certinho, né, de representação, anexo do documento, né, do vínculo, né, do portfólio, porque tudo isso conta ponto, né? E dentro dos pontos, né, dos pontos que são considerados, né, do critério da seleção, né, é importante trazer aqui para vocês, né, que o tema desse ano, a TEIA né, é dentro da justiça climática, né? Então, como o tema, né, é na justiça climática, né, é pontos de cultura pela justiça climática, é importante entender né, que é bom conversar com o tema. Igual aquelas perguntas de escola, né? Quem, né? Vamos dizer, qual animal que voa, né? Então você não vai falar só arara, você vai falar o animal que voa é a arara, né? É o gavião. Então, quando você responder as perguntas lá, que a gente ainda vai chegar, mas sempre mencionar justiça climática, trabalho pela proteção territorial, né, pela proteção ambiental, né, que envolva a comunidade, né? Então, todos esses pontos que a gente traz, conta ponto, né? Então, outra questão, né, que conta ponto é o alcance, né, das ações. Então, fala, não, nossas ações envolvem as nossas comunidades, né, tantas comunidades indígenas, né, a sociedade ao redor, né, trazendo ensinamentos próprios nossos, né, então alcança idosos, alcança criança, porque a gente sabe que essa é a nossa cultura indígena, né? Eu não estou inventando, né, a roda, estou trazendo, né, estou rodando, né? Eu estou trazendo aqui justamente para dentro da nossa especificidade, a gente sabe, né, como o alcance é muito grande,
né? Não é restrito, né? Não tem faixa etária, é para todas as idades, né? Para homem, para mulher, né? Então, envolve a proteção ambiental, né? Então, outro ponto, outra questão que traz pontos a mais, né? É tá tudo bem escrito, tudo bem documentado, como eu falei, né? Tanto o currículo, né? O portfólio é importante, né? Quem trabalha com cultura, né? Sabe que é importantíssimo a gente trabalhar com portfólio. Então, nem que seja simples, né? Não precisa ser, o que é portfólio? Né? Portfólio é como se fosse um material que expõe as nossas ações culturais. Então, nesse portfólio, pode tirar foto da comunidade, né, das construções das casas tradicionais, da roça, né, de fazer artesanato, né, da comunidade reunida, né, dos cantos, né, das danças, falar um pouquinho de tudo que envolve a nossa cultura. E quanto mais a gente falar, mostrar um pouquinho por foto e escrever um pouquinho, né, nossa cultura é muito rica, não cabe no papel. Né? Por isso que a gente mora na floresta, não no papel. Né? Mas a gente levar para o papel um pouquinho para conseguir né, que seja visto pelo pessoal que vai fazer essa análise. Né? Então, outra questão que vale ponto é a diversidade cultural, a valorização, né, da diversidade cultural. Então, né, falar, não, nós somos povos indígenas, trazemos a valorização dos nossos saberes, das nossas culturas, levando para a sociedade ensinamentos únicos, né, conhecimentos únicos, línguas, né, únicas, né, no sentido de nossas línguas, né, somos mais de 300 línguas indígenas, né, mas a gente sabe que não é uma língua colonial, né, igual o português, igual o inglês. Então, a força da nossa língua, a força da nossa cultura, né, então, que o nosso ponto de cultura, que nossa atividade que a gente vai fazer na teia valorize, né, essa diversidade. Né? Outra questão, né, só mais 2 pontos, né, que ganha, né, que nesse critério de seleção é a viabilidade técnica e logística, né, fala, né, de adaptar aos espaços que vão ter disponíveis lá em Aracruz, né? Então, se você precisar ter muita coisa, fica mais difícil de conseguir. Né? Então, se tiver as coisas necessárias, básicas, ser bem direto, precisa de um equipamento de som, precisa de um microfone, precisa né, do audiovisual, por exemplo, precisa ter uma tela, né, para expor o filme, ou então do audiovisual, desculpa, né, artes visuais, né, que leve alguma peça, né, para expor, né, que seja acessível, né, a vivência dos mestres, né, dentro da oralidade. Então, falar isso, é nossa oralidade, o diálogo dos saberes, né, das práticas, dos ensinamentos, tudo isso está dentro dessa linha e ganha ponto, né? Aí o último ponto que ajuda, né, é essa questão de estar próximo de um ponto de cultura, né, vinculado a um ponto ou pontão de cultura. Mas é só 10% que conta esse, ou seja, se você não conseguiu, né, que o seu ponto ainda, não vai ser impeditivo, né? Se você tiver com um projeto bem bonitinho, né, o que você quer levar lá para lá, dentro das categorias, né, como já foi falado, a gente vai falar mais para frente, então tudo isso está de acordo, tá bom, pessoal? E essa questão é muito importante a gente se atentar para esses pontos norteadores, porque são justamente eles que pontuam a classificação da participação da sua inscrição. Então, atentar-se para isso é fundamental. E aí gera essa pergunta, né? O que necessariamente é um critério de avaliação? Como a gente busca, né, pontuar mais para poder ter acesso a ser contemplado com esse resultado? E nisso tudo surge uma pergunta aqui nos comentários que é bem interessante. Uma pergunta da Carol. E ela pergunta aqui o seguinte: no caso, a prioridade é só para quem reside em Brasília? Não, né? Vamos ser, né, dentro do número de vagas, né, da distribuição de vagas, sempre considerado todas as regiões do Brasil, né, as UF, né, unidades federativas. Então, por exemplo, artes cênicas são 5 vagas totais,
uma vaga por região, né? Porque são 5 vagas. Mas agora, já música e manifestação das culturas indígenas, por exemplo, total são 27 vagas. Então, é uma vaga por unidade federativa, por estado, né? Uma por cada estado e uma por Distrito Federal. Dentro disso, a gente tem 4 cotas indígenas, né? Não vai dar para todos, então vai estar sempre assim, né? Tira daqui, bota aqui, porque para caber, né? Porque senão não cabe todo mundo, né? Então, você pode fazer inscrição para um, né? Você pode ver com outro coletivo, né? E ajudar o outro a fazer, mas o importante é a gente fazer a nossa parte para cada vez ter mais, né? Infelizmente, não, né? Essas políticas que a gente sabe por edital não são, né? Não dá para fazer para todo mundo, né? Mas a quantidade de indígena que vai acessar, né, que vai poder participar dessa teia com as questões de pagamento, né, vai ser tudo incluso, né? Quem é de outras unidades, né, de outros estados do que o Espírito Santo, vai ter, né, vai ter que botar tudo certinho, né? Vai ter os documentos certinho, colocar tudo lá, porque vai ter passagem aérea, vai ter hospedagem, alimentação, né, tudo para promover que todos né, os interessados, né, que ganharem, né, dentro desse edital possam chegar até o local lá. Isso é muito importante porque pode parecer um número limitado de vagas para muitas pessoas, mas a previsão por alta é de que essa teia, né, a gente conte com a presença de mais de 4.000 pessoas credenciadas. E a gente está Isso. falando de agentes cultura viva, de delegados, de representantes de pontos de cultura, artistas, feirantes. Então, assim, é um número muito grande e que o Ministério se propõe, né, essa ação se propõe, o programa Cultura Viva se propõe a levar esses selecionados até lá e custear suas necessidades para suas manifestações culturais. Então, esse número de vagas, ele parece limitado, mas ele é bem abrangente. As cotas vêm para facilitar o nosso acesso de nós, povos indígenas, num evento tão grande. E falando ainda dessa questão, né, de facilitar, de acessibilizar, de estar presente, a gente tem uma dúvida aqui no chat que diz, pergunta se tem possibilidade de prorrogar as inscrições ou realmente dia 30 é o prazo final. Existe alguma chance desse prazo ser prorrogado? Então, a gente conversou aqui internamente e viu que, como já é em março, né, e é muita logística, né, não é fácil tratar assim, um evento tão grande assim nacional, para a gente focar no dia 30, né? O que eu cheguei a conversar com o pessoal se, dependendo da quantidade de vagas indígenas, a gente conseguia abrir até domingo, mas é melhor não considerar isso, sabe? Então, a gente ainda tem 3 dias, eu fiz o teste, né, dessa inscrição nesse edital, demora, né? Não é rápido, né? Não é 10 segundos, né? Não é 10 minutos, né? Demora cerca de meia hora para preencher tudo, né? Ou seja, né, entre meia hora, 40 minutos, já tendo os documentos selecionados, então a gente vai falar sobre esse documento, mas a gente consegue fazer, né? Em uma hora consegue fazer tudo, né? Então é melhor não deixar para o final, né? É melhor já olhar hoje, fazer entre hoje e amanhã, né? Para sexta-feira já está concluído, né? E qualquer novidade, né, a respeito da prorrogação, a gente pode compartilhar aqui junto do Instagram do Pontão de Culturas Indígenas. Com certeza. E aí surge uma questão, né? Esse ponto grande-chave que a gente vê que muitos editais, quaisquer que sejam, sempre gera alguma complicação, que é a parte de documentação, que a gente tem que se atentar. Ao total, a gente tem 10 anexos de documentação a serem preenchidas no edital, e eu acho que seria interessante a gente passar de uma a uma explicando brevemente o que cada uma é e as coisas que a gente tem que se atentar nesse processo. Então, o anexo 1, que é importantíssimo de a gente prestar atenção, é sobre nessas categorias, definições de vagas e apoio financeiro. Nessa parte, o usuário, o inscrito, o concorrente, ele preenche esse primeiro anexo? Como funciona? É esse daí que está aparecendo na tela. Não, esse primeiro, né, aqui dentro como eu falei, né, a gente pode pesquisar no Google, né, vai lá, ó, aí tem aqui, ó, Gov Cultura Viva, lançamento do edital para a programação da sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura, né, aí a gente vai e acessa o link,
né? Depois que a gente acessa o link, a gente chega nessa página, né, do mapa da cultura para você entrar, né? Quem já é ponto de cultura, quem já tem o cadastro, quem não tem, faça esse cadastro, né? Não é tão complicado e que é individual, né? Esse cadastro primeiro é individual. Aí tem aqui, inscreva-se na período de inscrição, de 16 do 1 até 30 do 1, inscreva-se, tem uma apresentação, fala um pouquinho de cada um, e tem os arquivos para download, né? Então, nesse anexo 1, categorias, definições, vagas e apoio financeiro, é apenas para consulta, né? Então, é esse aqui que eu estava falando, que eu estava usando, né? Falando aqui, por exemplo, tem uma tabela, né? Só demonstrativo, não dá para ler, né? Porque a gente está no Instagram, mas tem a tabela falando da quantidade de vagas, fala bastante, né? Categoria 1, artes cênicas e manifestações culturais, né? Então é importante entender, ler um pouquinho, né? A categoria 2, artes visuais, 3, audiovisual, né? 4, feira de economia criativa e solidária, né? Então dá para ir expor nossas artes, né? 5, vivência de mestres e mestras da cultura, né? E povos indígenas. Então, um ancião, um mestre, né? Pode se inscrever também, né? Um jovem, ajudar esse mestre a se inscrever. Tem a categoria 6, de reflexão, formação e debate, com oficinas, palestra. 7, experiência do bem viver, né? Isso a gente sabe bem, né? Práticas de agroecologia, né? Práticas ambientais, educação socioambiental e outras práticas, né? Que expressem essa aqui, soluções comunitárias para emergência climática e modos de bem viver. E a última categoria, 8, de comunicação colaborativa, né? Quem é comunicador, assim como, vamos dar um exemplo, né? O JP, se ele quer participar, né? Então ele quer participar na comunicação colaborativa, ele vai na categoria 8. Na hora do edital ele vai selecionar qual categoria você quer concorrer, categoria 8, né? E depois disso tudo tem essa tabela mostrando a quantidade de vaga. Então esse anexo 1, categoria, definições, vagas, apoio financeiro, é apenas para consulta, só para ler, né? Perfeitamente. Já o anexo 2, esse sim é um anexo de preenchimento. É a ficha de inscrição do mapa da cultura, e nesse é um anexo, né, um documento de múltipla escolha para cada uma das perguntas, e diz respeito a tudo relacionado à sua inscrição. Então, os dados pessoais e ou coletivos da instituição que está concorrendo, se for uma instituição, se for uma pessoa física, bem como as particularidades da sua categoria. A título de exemplo, eu trago aqui uma pergunta que está preenchida nesse anexo 2, que é essa ficha de inscrição, que diz respeito à categoria do audiovisual, que é muito comum a gente ver os parentes, né, buscando por exposições, por seus materiais, em eventos como esse. Por exemplo, coisas como o formato do arquivo que você pretende enviar, ou os materiais que você deve precisar, o horário do dia que a sua manifestação cultural precisa acontecer. Tudo isso a gente encontra nesse anexo 2, que é o formulário de inscrição, onde tem, né, dividido certinho as opções de acordo com a sua categoria que você pretende se inscrever. Tudo isso pensando para você que já tem os documentos em mãos. Então, é sempre bom se atentar a isso, como o Mirindio falou. E isso nos leva para a categoria, para o anexo 3, que é o documento... Opa, perdão. Perfeito, perfeito. Só para falar sobre esse anexo 2. Esse anexo 2 é um modelo, né, que vai ser preenchido no mapa de cultura. Então você pega esse aqui, né, e pega aqui, né? Sobre o agente, né, ao contrário, né? Sobre o agente que está preenchendo a ficha, né? Então tem os dados, tudo. Não é aqui que vai preencher. Vai preencher no próprio sistema. Esse aqui é um modelo que o pessoal chama de espelho, né? Que é o que está na ficha, né? Então, os dados do proponente, né? Questões individuais, né? Com nome, formação, se é indígena, sexualidade, né? O RG, CPF, telefone, e-mail, né? O endereço, né? E outras questões assim que vão estar no edital, no sistema, né? Pelo site. Esse aqui é só um modelo.
Perfeito? E aí, Mirim, surge sempre essa pergunta, né? Para processos de inscrição que são através de uma plataforma, a gente sabe que essa inscrição acontece direto através dela e não através de um documento. Porém, alguns anexos que aparecem aqui na inscrição, como por exemplo, a declaração de vínculo ao pontão de cultura, ou a declaração de representação de um grupo cultural, a autodeclaração para pessoas negras ou indígenas, né? Autodeclaração para pessoas com deficiência, PCDs que precisam dessa acessibilidade, ou o termo de execução cultural. Esses outros documentos, eles são baixados e preenchidos offline ou eles também são preenchidos na plataforma do Mapa da Cultura? Perfeito. Eu fiz esse teste justamente para saber responder, viu? Porque a gente tem que olhar, tem que tentar, né? Então eu vou trazer aqui o que eu vi, né? Quando a gente não sabe, né, e não tem ninguém para falar, nós tem que descobrir por nós mesmos, né? Mas conforme a gente está aqui, estamos fazendo esse trabalho com vocês, né? É justamente para facilitar esses detalhes, né? Então, ó, anexo 2, ficha de inscrição, né? Anexo 1, 2, o 3, é critério de seleção, né? Esses aqui são só para ver, né? O anexo 4, declaração de vínculo, pontão de cultura. Aí esse sim precisa baixar, né? Entrar em contato com o representante, né, titular do ponto de cultura ou pontão de cultura e pedir para eles, né, para eles preencherem falando, né, por exemplo, eu sou um ponto de cultura, eu sou representante do meu ponto de cultura. Aí o JP vem e fala para mim, eu quero me inscrever, né? Você pode preencher para mim? Aí ele me manda, eu vou, preencho e falo, o JP está junto, faz trabalho junto com o nosso ponto de cultura, né? Então eu vou, preencho, dou assinatura, falo qual é o meu ponto de cultura, para que ele possa acessar esse edital, né? Enquanto vinculado ao ponto de cultura, né? Se você não tem nenhum vínculo, né, não tem nenhum contato com algum ponto de cultura, então esse não precisa, né? O outro, declaração, representação de grupo coletivo cultural. O que acontece, né? Como a gente falou, tem 3 modos de inscrição, 3 possibilidades de inscrição. Um é enquanto pessoa individual. 2 é enquanto coletivo sem CNPJ. E 3 é enquanto coletivo com CNPJ. Né? Então, essa declaração de representação do grupo cultural é nos 2 casos de coletivo. Né? Então, se você faz parte de um coletivo, né, como é que a gente vai saber que o seu coletivo está de acordo com a sua participação? Né? Então, tem essa declaração, né, de representação, onde os demais membros do coletivo, os outros membros do coletivo, vai assinalar que você vai estar indo representando o coletivo. Né? Então, se você vai sozinho, você não está representando nenhum coletivo, necessariamente. Mas se você está indo representando o coletivo, né, um ponto de cultura, aí você precisa ter ser assinado pelo menos por um outro membro do coletivo, né? E uma coisa que é importante atentar, né? Ficar bem de olho. Nessas assinaturas, é importante ser sempre no sistema Gov. Se não for no sistema Gov, né, no aplicativo do Gov, precisa colocar junto, nesse documento, né, junta PDF, vai lá no Google, juntar PDF, juntar JPEG, né, e colocar a cópia do documento de identidade dessa pessoa que ia estar assinando para você ir, né? Então vamos dizer de novo, o JP foi lá e pediu para mim, eu quero ir como representante do nosso coletivo, você assina para mim? Então eu vou assinar, mas não basta eu assinar. Se eu assinar à mão, eu preciso tirar a cópia, né, tirar foto ali do documento, do RG, da carteira de motorista, né, do CPF, e anexar junto, né? E aí junta PDF, coloca no mesmo documento, né? Tanto a assinatura deste documento, que é a declaração de representação de coletivo cultural, junto com o documento de quem está assinando, né? Aí o outro ponto, A menos que essa outra pessoa assine através do Gov, é isso? Isso. Se assinar através do Gov, não sei se você já assinou, né? Quando assina no Gov,
é um quadrinho ali, né? Ah, foi assinado tal, em tal data, tal, então já é vinculado ao sistema do governo. Então ali já é uma comprovação que você é de verdade. Não foi uma pessoa que se fez ser você. Não é você, porque só você tem acesso ao seu Gov. Então já é como um documento. Mas se Tudo isso você na não questão aceitar. de segurança, né? Na questão de segurança. Isso, é questão de segurança, para não ter nenhuma fraude, né? Então é nesse sentido mesmo, bem, bem detalhado, né? Então aí a gente vai para o anexo 6. Auto, né? Autodeclaração de étnico-racial, né? É esse daqui. Autodeclaração, né? Onde é que está aqui? Autodeclaração étnico-racial, né? Então você tem que anotar. Esse aqui você imprime, ou então você baixa, né? E só que é mais difícil quando baixa, porque não é todo aplicativo que dá para editar PDF. Então, às vezes, quando você baixa esse PDF, você vai ter que baixar o PDF, converter, vai no Google, converter para Word. Aí ele vira Word, no Word você pode anotar, né? Assina tudo, né? Eu, né? Mirinju, nome, CPF número, RG número, declaro para fins de participação no edital de chamamento público de apoio financeiro e credenciamento, que sou indígena, né? Indígena, pode falar, eu sou indígena do povo tal, né? Para mostrar mesmo, porque nós tem povo, né? Nós não é raça, nós é etnia, né? Então a gente coloca que sou indígena do povo tal, para ser verdade, assino aqui. Aí assina, né? Bota a data, assinatura, e aí tira a foto, né? Para mandar para o sistema. Então, se você vai assinar na sua mão, é bom, né? Não vai ter um local lá que você vai colocar o seu documento, né? Mas é bom já colocar nesse aqui também. Aí você tira a foto do seu documento, né? Foto dessa declaração que você assinou de autodeclaração étnico-racial e manda os dois juntos. Ou assina no Gov também, né? Você vai, tira a foto, vira JPEG, o formato, né? Formato JPG, né? Aí vai lá converter para PDF, né? Isso tudo Google. Isso, quando você começa a trabalhar com edital, é tudo aprendizado, né? Ninguém nasce sabendo. Isso que é mais importante, meus parentes. Não é um bicho de sete cabeças, justamente que a gente pode aprender, né? Veja aí o pessoal lá do Ministério, né? Dos povos indígenas. Pessoal entrou nesse ministério, né? Não sabia como que fazia tudo, mas o jeito que eles estão fazendo tanta coisa que às vezes nem aparece para a gente, né? Mas o tanto que eles estão trabalhando, estão procurando ali, fazendo atividades, né? De vários núcleos diferentes, né? É muito trabalho, né? Então a gente está cada vez, né? A gente vê indígena doutor, a gente vê indígena professor, indígena, né? Advogado, médico, engenheiro, eu sou geógrafo, né? O JP é comunicador, né? Isso aí. Então a Tudo gente isso, pessoal, para dizer que a gente reconhece que existem processos é, burocráticos e técnicos que podem ser difíceis, mas é possível, sim, a gente conseguir essa inscrição sem grande dificuldade. O edital está bem isso, explicado, ele está bem destrinchado e a gente consegue. Uma dúvida que isso. surgiu aqui, externa, fora dos nossos comentários, foi sobre a disponibilidade do Pontão em facilitar o acesso a esse link. Vamos colocar o link do formulário, o link de acesso, na verdade, né, da plataforma Mapa da Cultura, no nosso link da bio aqui do Pontão. Então, se você tiver dificuldade para pesquisar, basta acessar a nossa bio que você encontra o link para o edital de chamamento aí da Sexta Teia, tá bom? Isso vai Perfeito. facilitar bastante aí para os parentes para terem acesso para essa inscrição. Vamos lá, qual que é o próximo anexo que a gente tem que se atentar para poder preencher e depois subir para a plataforma? Isso. Aí rapidinho, né? Esse aqui, né, quando você anota eu na declaração étnico-racial, é o individual, né, de pessoa física. Se você vai fazer enquanto grupo ou coletivo sem CNPJ, muda um pouquinho. É outra página, né? Tá página 1, página 2. Não é todos que tem que preencher. Você vai preencher de acordo com o que você está fazendo a inscrição.
Então, se você vai como grupo ou coletivo cultural, muda um pouco. Por quê? Porque você vai precisar pegar a declaração também, né, dos membros do coletivo, né? Se for, né, essa é a questão, né? São muitos detalhes, né? Mas se for a questão de apresentação cultural, né? Que a apresentação cultural, dentro desse edital, é o único que dá para ir mais de uma pessoa, né? Então, a apresentação cultural, né, são 5 pessoas. Aí você faz inscrição para 5 pessoas. Aí bota o nome, né, ditou, né, faz tudo isso com documento, assinatura, os dados, né, de todos que vão participar, né? E, né, tem até 5 aqui, né? E outra parte desse edital é quando é com CNPJ. Então é bom você ler, né? Antes de ir fazendo, você vai lendo, né? Ah, é esse, mas o meu não é pessoa jurídica sem, né, com CNPJ. Então não é esse que eu vou preencher. Ah, eu sou, né? Eu quero ir como com CNPJ, né? Coletivo com CNPJ. Aí você vai lá e acha esse, com CNPJ, e não é para preencher os outros, né, de pessoa física. Tá certo? Importantíssimo a gente se atentar para essas categorias. Lembrando, pessoal, nós vamos encerrar daqui a pouco a live, vamos passar por essas dúvidas, mas para não ficar muito longo, a gente vai encerrar ela com menos de 1 hora aí. E a live vai ficar disponível depois para o Instagram, aqui no feed do Pontão, para quem quiser ver. Então a gente vai terminar aqui esse processo, e para quem não pode chegar no começo ou quiser reassistir para esclarecer mais alguma coisa, só acessar depois a live aí no feed do Pontão. Tá bom? Temos aqui alguma dúvida nesse momento? Aproveitar que o pessoal está chegando aqui agora novamente. Boa tarde a todos que estão chegando já aqui nesse momento. Se tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade aqui para mandar nos comentários. Já respondemos algumas aqui desde que começamos, mas estamos agora passando pelos anexos para o formulário de preenchimento. Que, lembrando, o processo de inscrição vai acontecer direto pela plataforma, então não é sobre baixar documento, a gente vai preencher tudo certinho na plataforma, e os anexos, esses que o Mirizum está pontuando, esses sim a gente baixa, preenche, escaneia e sobe como documento para a plataforma. Então vamos se atentar a isso, é muito importante, sempre gera muita confusão nessas inscrições. Isso. Né? E continuando, anexo 7, autodeclaração de pessoa com deficiência. É só para preencher se você for uma pessoa com deficiência, né? Anexo 8, formulário de recurso das etapas de seleção de habilitação. Isso é depois do dia 10 de fevereiro, quando sai o resultado. Saiu o resultado, você não foi escolhido, você pega esse formulário, abre, preenche. Por quê? Aí você, né, vai explicar, bota os pontinhos, mas fica para né, outro momento, porque para não tomar muito tempo. Quem sabe a Né? gente até não vem com outra live mais para frente depois do resultado para esclarecer mais essa etapa, enfim, uma outra parte. Isso. Né? E deixa eu ver esse último aqui, que esse último eu não. Existe o anexo 9, que é o termo de execução cultural, que é sempre mais um anexo aí que a gente tem que se atentar, porque ele garante, né, a realização Isso. cultural que vai acontecer na teia por parte de você que se inscreveu, e garante também que o valor investido para essa apresentação, para essa manifestação, seja ela qual for, dentro das categorias do edital, ocorreu. Então é um termo que garante para ambas as partes, tanto o setor público quanto participante, inscrito, seja pessoa física, jurídica ou com CNPJ ou sem CNPJ, garante que ambas as partes acordaram na execução dessa apresentação cultural, dessa manifestação cultural, seja ela qual for, né, de qualquer categoria. Então é outro termo que garante o comprometimento do realizador, que vai estar participando da teia, e garante o comprometimento do órgão público aí, né, que está promovendo essa participação. Então é um termo para a gente se atentar também, porque tudo tem que ser bem assinado certinho, para não ter nenhum tipo de problema. Isso, é importante ver que esse anexo 9, termo de execução cultural, precisa preencher se você está em outra região, né? E precisa do apoio financeiro, do apoio de transporte, do apoio de alimentação, né? Então, quando você vai ver lá na ficha de cadastro, vai perguntar, você precisa de apoio de transporte e tal? Aí você tem que colocar que sim e tem que preencher esse anexo 9 e anexar lá. Senão não consegue o apoio, viu? É muito importante isso aí. É Né? isso, bom. E,
E além do mais, depois a gente, né, vê essa ficha, por exemplo, né, falar sobre a ficha, né, geral, lá dentro do edital. Né, esse aqui é o espelho, né, o modelo. Então, vê, ó, como eu estava falando, né, coloca seus dados pessoais, tudo, qual área, né, ações estruturantes da Política Nacional de Cultura Viva que você faz parte, né? Cultura, educação, cultura e meio ambiente, né? Conhecimentos tradicionais. Então, tudo você vai preenchendo, tal, tal, tal. Alguns é só colocar a opção, né? Qual categoria você vai querer? Vivência, reflexão, bem viver, comunicação. Vai botando, né? E alguns, né? Acaba pedindo para escrever algumas coisas também. Fale sobre, né, a sua atividade. Eu vou fazer uma roda de saberes. Eu vou levar a exposição de artesanato para a Feira de Economia Criativa, né, Economia Solidária. Então, eu estou levando as artes do nosso coletivo, da minha comunidade, né, que inclui, né, trabalho com pena, trabalho com madeira, trabalho com semente, com fibras naturais. As coisas que a gente vai colocando sempre ganha mais visibilidade, né? Se a gente não fala, não é entendido. Então é bom a gente sempre falar tudo isso, né? E conforme você vai inscrevendo, você vai ver que tem muitas opções, né? Então as nossas, com certeza, vão estar dentro dessas opções, né? Mas é muito importante a gente não deixar de preencher, né? Quando fala, ó, obrigatório, né? Aparece ali, obrigatório. Porque se você não preencher, não dá para submeter no edital, né? Não dá para realizar a inscrição. Então, tudo que é obrigatório precisa colocar, né? Então, o público, né? Bota público livre, né? Todas as idades, né? Precisa de algo mais, aí você fala o que precisa, não precisa, né? E outros detalhes, né? Eu acho importante, já que está vinculado o meu Instagram aqui, fiquem à vontade, né, para perguntar no direct, né? Só por favor, de dia, né? Entre hoje é terça, né? Hoje é terça? Temos quarta, quinta e sexta, né? Se mandar de noite, eu posso olhar, posso não olhar, né? Sexta-feira de noite eu vou estar rezando, né? Então posso só olhar às 9 horas, aí vai ficar muito tarde, né? Então é bom vocês já olharem, já verem o que vocês acham, abre tudo, olha os documentos, né? É melhor no computador para ficar mais visível, mas dá para fazer no celular também, né? Quem não tem computador dá para fazer pelo celular, só dá um pouquinho mais de trabalho, porque tem que anexar, aí isso tudo, né? É ginga, né? Nós tem que ter a nossa agilidade de conseguir fazer, né? E colocar tudo certinho, né? É importante a gente ver tudo que pede. Às vezes precisa ler uma vez, precisa ler duas vezes, precisa ir lá no Google perguntar o que aquela palavra significa. Eu fiz isso, né? Então a gente sabe, e ao mesmo tempo o meu Instagram está disponível, né? E o do Pontão de Culturas Indígenas também a gente vai ficar até sexta-feira, né, JP? Né? De olho para auxiliar em qualquer dúvida, tá bom? Pessoal, o Não objetivo dessa tenham live vergonha de entrar em contato com a gente, não tenham dúvida, será que eu pergunto, será que... Quer perguntar? Pergunta. Igual o pessoal que está perguntando aqui, né? Por exemplo, a Carol, é nova aqui, gostaria de me inscrever. É possível, né? É possível se inscrever, né? Então todo mundo, né? Essa live é voltado para os povos indígenas, mas serve também até para os povos não indígenas, né? Pessoal que não é indígena, entender um pouquinho mais dentro dessa linguagem nossa,
E né? é Que a gente importante sabe que a mencionar que nossa... a gente tem existe um outro tira-dúvidas promovido pelo Ministério da Cultura, esse mais denso, com mais horas de duração, para destrinchar melhor algumas etapas. O objetivo dessa live foi só fazer um apanhado dessas dúvidas mais frequentes e diretamente com o Mirindiu aqui para a gente reforçar o nosso recorte, que é o recorte dos povos indígenas, que vamos somar nessa sexta-feira, vamos estar presentes, vamos fazer nossas inscrições. Então, nosso objetivo aqui é esse, mas para caso de dúvidas posteriores, os nossos Instagrams estão aqui disponíveis, bem como essa live de tira dúvidas do Ministério da Cultura completa no YouTube. Eu queria saber só desse momento aqui, antes da gente encerrar, se não tem nenhuma dúvida pendente aqui nos comentários, não estou vendo nada. Vou acreditar que é porque ficou tudo muito claro, mas qualquer coisa a gente está aqui disponível depois. Aproveita esses minutos finais aqui enquanto o pessoal pensa se tem mais alguma dúvida para agradecer ao Mirindiu pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente no pontão para tirar essas dúvidas, para se fazer presente, esclarecer algumas coisas que às vezes parecem óbvias, mas é sempre importante a gente se atentar, porque editais são criteriosos, precisam ser lidos com atenção, e ter uma pessoa do Ministério para poder nos orientar aqui, um parente nosso do Ministério para poder nos orientar, é sempre muito gratificante. Então eu agradeço demais a sua presença, meu irmão. Agradeço a todos que entraram aqui na nossa live, que participaram, que tiraram suas dúvidas. Para quem tiver dúvida, chegou por agora, não ouviu antes, a live vai ficar disponível depois no nosso feed, quiser rever do começo, tá certo? Lembrando que o Instagram do Pontão vai estar disponível aqui para vocês também. E eu acho que aqui a gente pode encerrar por hoje, né? Foi bem produtivo aqui essa nossa live, esse nosso tira dúvidas, esse apanhado rápido, mas estaremos aqui pelos próximos dias também para orientar, para poder auxiliar de maneira mais íntima. Certinho, Mirindio, quer deixar algum recado final? Algum salve, alguma coisa? O momento é seu. É isso aí, parente. Vamos mostrar nossa força, mostrar nossas culturas nesse evento, mostrar para o Brasil inteiro, né? Vai ter gente do Brasil inteiro, da América Latina, né? Entre nós a gente sabe, né? A nossa força, sabe a riqueza da nossa cultura, né? Mas a gente sabe que muita gente do Brasil ainda não conhece. E a gente só vai ser respeitado quando eles conhecerem, né? Então é importante, a gente, né, igual eu falei, não é 10 minutos, né? Entre 30, 40 minutos até 1 hora para fazer, né? Mas é melhor você fazer, né, ter 1 hora para fazer isso e conseguir acessar e conseguir ir do que pensar, eu não consigo. Nós conseguimos, né? Então, né, cada detalhe que precisar de alguma questão, entre em contato com a gente, né? Mas, além do mais, a força tem que vir de dentro da gente, tem que vir da gente. A gente sabe que a resposta somos nós, né? Inclusive, acessando editais, acessando nossa política. Então, esse é um evento, né, do Ministério da Cultura, o maior evento desse ano, né, que é muito importante da teia dos pontos e pontões de cultura, né? Mas esse mesmo edital é semelhante aos outros editais do Ministério da Cultura, né? Seja da PNAB, né? Seja às vezes que abre, né, de livre leitura, abre uns outros assim, mas é esse mesmo modelo. Então, quando a gente entende como funciona, a gente começa a acessar outro. Aí a gente vai aprendendo, passo a passo. Daqui a pouco a gente está escrevendo nossos projetos. Daqui a pouco a gente está, né, conseguindo receber, né, dinheiro para fazer os projetos na nossa comunidade. Então, esse é uma bela possibilidade da gente aprender e realizar, né, nossa inscrição para acessar, né, dentro desse edital e participar dessa atividade, né, desse grande encontro das culturas brasileiras, né? Então, eu acredito em cada um de nós. Eu sei, né, que eu estou aqui, não estou né? Sempre em Anderu, sempre em honra, né, aos nossos ancestrais, né? Sempre para servir, né? Estamos aqui a serviço, né, a serviço dentro da espiritualidade. Então, por isso, pode falar com a gente sem nenhum problema, que a gente está à disposição. Tá certo? Obrigado, meu irmão. Pessoal, é Obrigadão, isso. meus parentes. Muito grato a todos os presentes. Ficamos aqui à disposição, Pontão de Culturas Indígenas, Rio Grande Mirindiu, estamos aqui para ouvir vocês. Muito obrigado a todos que participaram. A gente vai ficando por aqui. E eu espero vê-los, né, todos aí em Aracruz, muito em breve. Isso aí. Um abraço a todos, cada canto do nosso Brasil, pessoal do Acre, pessoal, né, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste.
vamos firme. A gente sabe o nosso potencial e vamos fazer bonito nessa teia. Estamos todos juntos. Valeu, JT. Tamo junto Valeu, sempre. irmão. Até mais. Até.